Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marco Aurélio Rian, falando aqui da Berlínguas. Na verdade, hoje eu estou, olha lá, na sala de imprensa do governo alemão, né? Esse animal aqui é o símbolo, né, da Alemanha, certo? Inclusive aparece aqui no passaporte, tá? Como chama esse animal mesmo? Adler, né? Vai aparecer no teste, tá? Essa questão vai aparecer no teste Leben in Deutschland, tá bom? É um prazer tê-la aqui comigo. Espero que você esteja gostando do formato desse curso, que você esteja acompanhando, entendendo, aprendendo, expandindo o seu vocabulário de alemão, né? É, os cursos de integração, eles, na minha opinião, na minha modesta opinião, eles têm um pequeno problema, tá? Por um lado, né, nós temos o curso de línguas, certo? Que abrange os níveis A1 até o B1, tá? Por outro, né, depois que né, o curso de línguas termina, o aluno, né, o candidato, ele recebe mais, se eu não me engano, mais 100 horas, né, para fazer o curso, de cidadania, tá? E é exatamente esse curso que nós estamos fazendo aqui, tá? E no curso de cidadania, existe um livro também, né? Trabalha-se também com um livro didático, vamos dizer assim, mas é um livro voltado para o teste que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, na verdade, nós estamos, né, se for pensar, eu estou resumindo o livro para vocês aqui. Não estou me baseando no livro, não, tá? Mas é como se fosse, tá bom? A minha tarefa aqui é passar todo o conteúdo que está neste livro para vocês em português, né? Eu acho que esse é o maior diferencial no momento, tá? E o que eu estava dizendo é que quando a pessoa começa a fazer o curso de cidadania, ela se depara com termos, textos, termos que são muito específicos, né? É, eu não sei se a pessoa, primeiro, né, você precisa ter interesse por história, interesse por política, interesse por geografia, né? Então, se você tem esse interesse e faz isso em alemão, é uma coisa, eu diria um fator de motivação, né? Porque você aprende, passa a aprender termos de geografia em alemão. Se você gosta de geografia, então une-se o útil ao agradável, né? Mas se você não se interessa muito por isso, né? E aí vem toda essa terminologia, essas explicações, né? É um país estrangeiro, é um país que não está ligado à minha cultura. Tudo bem, eu vivo nesse país, eu quero viver nesse país, mas não tenho uma relação direta, uma relação afetiva, né? Então, eu já não gosto muito de história, já não gosto muito de geografia, não me interesso muito por política, né? E aí vem esses termos complicados, termos específicos, né? Então isso gera um certo, desmotiva um pouco, né? Desmotiva um pouco, porque o aluno não se sente preparado, né? Linguisticamente falando, para fazer esse curso de cidadania, que, na minha opinião, é um grande curso, tá? Eu acho que não, acho que não sei dizer, né, quais são os países que oferecem isso aos, digamos assim, aos futuros cidadãos, né? Eu não sei dizer, tá? Eu não sei dizer. Então é isso, eu acho que tem um certo desnível aí entre as duas partes do curso, né? O curso de línguas é um curso bom, sim, mas ele não é o suficiente, né, para poder ler artigos, né, da Constituição, por exemplo. Acho que nem mesmo os nativos, né, se a gente for pensar, entendem exatamente tudinho, o que consta na Constituição, todos os termos, né, na maneira em que eles são colocados, né? Eu acho que mais os juristas, sim, né? Mas digamos assim, o cidadão comum,
né? Ele acho que também teria dificuldades para entender um termo ou outro, né? Então, assim, para fazer um curso como o curso de cidadania, né? É claro, como, né, a gente se orienta pelas questões, aí fica uma coisa mais palpável, mais fácil, né? É, enfim, se eu sei um termo, ou não sei um termo, o importante é que eu respondo lá, a alternativa C está correta, pronto, já é o suficiente, né? Mas se nós fôssemos fazer mesmo um curso de cidadania mesmo, né, em que nós tivéssemos que ler os textos e tal, então seria um grande problema, tá? Um grande problema. E a minha função aqui é um pouco isso, né? Um pouco simplificar em português, né? Para você, além de, né, fazer o curso em português, a minha ideia também é simplificar um pouco todo esse, né, esse vocabulário ou esses termos, né, para que vocês entendam a questão, respondam, mas também levem, né, o conhecimento para a vida de vocês. Tá bom? Vamos lá então, vamos para a nossa pergunta de hoje. Muito bem, pergunta número 5, questão número 5. Vocês veem aí que tem muito texto, né, nessa questão. E aí fica um pouco assim, né, deve ser difícil, né, deve ser complicada. Então, eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso, tá? Mas, de um modo geral, a gente pode resolver essa questão por eliminação, tá? Aliás, né, como são alternativas, então sempre dá para fazer por eliminação, mas aqui é um pouquinho mais, eu diria que é um pouquinho mais simples, tá? Bom, vamos pegar a palavra mais importante aqui, que é a palavra eleições, tá? Eleições é a primeira da questão de vale. A segunda palavra mais importante é a palavra frei, que é livre. Nesse caso, então, livres, né, já que são as eleições, tá? E o que é que significa isso, então, né? As eleições na Alemanha são livres. O que é que significa isso? Was bedeutet das? Tá? Bom, a gente pode pensar, não é exatamente agora, tá, que a gente vai tratar sobre isso, mas existe uma diferença grande entre Brasil e Alemanha, né, no que se trata das eleições, tá? Porque no Brasil nós somos obrigados, né, a participar das eleições. Na Alemanha não, tá? Na Alemanha a participação ela é opcional, ela é facultativa, tá? Participa quem quer, tá? Quem não quiser não precisa justificar, não precisa comparecer, não precisa nada, tá? Pode ficar em casa. Todo mundo recebe em casa uma cartinha, né? Convidando, né? Dizendo qual é a escola, né? A, a zona de votação, tudo, mas a pessoa não tem a obrigação de se dirigir, tá? De votar, tá bom? Então, nós temos aí, nesse ponto, uma grande diferença entre Brasil e Alemanha, tá? Ok. Aí, pensando nisso, né, a gente pega a última alternativa, tá bom? A última alternativa, que diz o seguinte, ou melhor, né, vamos pegar o müssen, tá? Müssen é o verbo modal ter que, né? Ter que ou dever, tá bom? No sentido mesmo de ser obrigado, tá? Ser obrigado. Então, a última alternativa diz o seguinte, que todas as pessoas que têm, né, a permissão para votar, têm que votar. Como assim, permissão para votar? Aqueles requisitos, né? Ser maior de 18 anos, ter o passaporte alemão, né? Ou pelo menos o passaporte europeu, dependendo do tipo de eleição, né? Os europeus também são convidados a participar de algumas eleições, tá? Tá certo? E então, assim, as pessoas que têm o direito de votar, né?
elas têm que votar, tá bom? Então, isso já não funciona, não está correto, tá bom? Porque as pessoas, elas podem votar, mas elas não têm a obrigação de votar, tá? Então, existe uma diferença aí de gramática mesmo, né? De vocabulário, de gramática, entre o können, né? Que é poder, de ter a possibilidade, né? Ter a possibilidade. Então, a possibilidade de escolha, né? E aí nós chegamos um pouco na questão mesmo, que é as eleições são livres, tá? Então, as pessoas, elas têm a liberdade de votar ou não, tá? E isso não trata a questão a alternativa número 4, não, tá? Então, não podemos considerar a 4 como correta, tá? Vamos para a primeira, tá? Vamos para a primeira. Man darf Geld annehmen. Só esse ponto, tá? Só esse ponto já diz tudo sobre a alternativa que você pode aceitar dinheiro, tá? Então, annehmen é aceitar e Geld, né? Das Geld é o dinheiro. Então, né? Dinheiro e eleições, compra de voto, né? Vamos dizer assim, esses dois pontos não casam, né? Portanto, a gente nem precisa continuar a leitura da questão. Eu vou continuar, né? Por uma questão apenas de vocabulário, né? Wenn man dafür einen bestimmten Kandidaten, eine bestimmte Kandidatin wählt, tá? Então, pode-se, né, aceitar dinheiro se você eleger, né? Wählen seria aqui, então, eleger, escolher, tá? Wählen, escolher, eleger, né? Um candidato específico, tá? Então, tá aqui 1.000 euros para você votar, votar, né? Também votar, para você votar no candidato X, tá? Não funciona, tá bom? A próxima. Nur Personen, die noch nie im Gefängnis waren, dürfen wählen, tá? Então, vamos lá, uma palavra nova que aparece agora no teste é a palavra das Gefängnis, tá? A prisão. E o verbo, mais um verbo modal aqui, né? Percebam que num curso de cidadania, né? Ainda mais se tratando de Alemanha, né? O que é permitido e o que é proibido, a gente vai encontrar muitos verbos modais, principalmente o müssen, né? Que é ter a obrigação, e o dürfen, né, que é ter a permissão ou não, né, para fazer algo. Então, aqui seria dürfen, né, poder, tá? Traduzindo assim ao pé da letra, mas poder no sentido de ter a permissão para fazer algo, tá? Permissão para trabalhar, permissão para dirigir carro, permissão para casar, né? Permissão para comprar e ingerir bebida alcoólica, permissão para votar, tá? Então, tudo isso é o verbo dürfen, tá? O verbo modal dürfen. Então, aqui, nós temos o seguinte: apenas pessoas que nunca estiveram numa prisão têm permissão para votar. Então, é uma forma de discriminar, né? Isso não faz tanto sentido em relação à chamada liberdade, né? As eleições na Alemanha são livres, então, se os presos, né, quiserem participar das eleições, eles têm o direito, eles podem participar das eleições, tá? Eles têm a permissão para participar das eleições, tá bom? Porque eles são cidadãos, né? Não podemos deixá-los de fora por, né, estarem numa condição especial, tá? Então, a alternativa número 2 também não funciona, porque né, não está de acordo com os princípios democráticos da Alemanha, tá? Então, só pode ser
alternativa número 3, né? Vamos marcá-la aqui, tá bom? E como são, né, uma alternativa longa, né? Então eu vou ter que apagar um pouco aqui para poder escrever mais algumas coisas, tá? Então nós temos, em primeiro lugar, der Wähler, tá? Ah, de Wählerin, tá? É o eleitor, a eleitora, bom? De novo, nós temos o verbo modal ter permissão, dürfen, agora conjugado, né, na terceira pessoa do singular, tá? Então, dürfen novamente ter permissão para. Bei der Wahl, né? Então, vale aqui, tá? No singular, né? Nós poderíamos dizer que é a escolha, tá? Ou a eleição, né? Nesse caso, também pode ser interpretado como a eleição. Então, na eleição, na escolha, tá bom? E aí nós temos a gente chama de conjunção dupla, tá? Que é o Veda, e aí vocês vão encontrar mais lá para o final, né? Vamos ler. Ah, não no final, logo ali, o Nor, tá? Veda Nor, que é nenhum, nem outro, ou nem isso, nem aquilo, tá bom? Veda Nor. Então, o que que não pode, né? Porque a gente tem o dürfen aqui, o que que então, e o Veda Nor é uma negação. Então, o que é que não pode, tá? Então, nós temos o beeinflusst werden, então, ser influenciado, tá? Então, se você dá um dinheiro para um eleitor, você está influenciando o voto, né? Se você está prometendo, digamos assim, um cargo, você está influenciando o voto, tá? Então, o eleitor não pode ser influenciado de nenhuma maneira, tá bom? E nós temos também, um pouquinho mais para frente, o gezwungen werden, tá? Então, seria ser obrigado mesmo. Assim, no sentido mesmo de ter consequências graves, né? Se você não votar no meu candidato, então você não poderá mais, se eu ganhar, né, se o meu candidato ganhar, ele vai te expulsar da Alemanha. Coisas desse tipo, tá? Então a pessoa, ela se sente obrigada a fazer aquilo que ela não quer para não sofrer consequências graves da sua decisão, né? Do seu voto, tá? Então, nem isso, nem aquilo é permitido, tá bom? E aí, quando eu falei em consequências graves, né? Nós temos ali no final, keine Nachteile, né? Nachteile haben, tá? Ou melhor, vamos colocar assim, keine Nachteile durch die Wahl haben, tá? Então, Nachteile significa desvantagens, tá? Desvantagens. Então, a pessoa não, digamos assim, ela não pode ter, né? Não ter, né? Não ter, haben, ter, não keine, nesse caso, não ter desvantagens pela escolha, né? Por causa da escolha, nesse caso, tá? Pela escolha eleitoral, tá bom? De maneira nenhuma, tá? Então o voto é livre, tá? A pessoa, por isso que, né? Campanhas, né? Nas ruas, por exemplo, boca de urna, tá? Tudo isso não é permitido na Alemanha. Lógico que tem campanha, né? Mas tem um prazo, né?
para que as campanhas sejam encerradas, tá? Eu não sei exatamente quantos dias. Acho que, né, digamos assim, né, as propagandas políticas, elas continuam espalhadas pelas cidades, mas eu acho que elas são 2, 3 dias antes das eleições, elas são todas recolhidas, tá? Então tem um prazo para que a pessoa, quando ela sai de casa, se ela sair de casa, né? Quando ela sai de casa e vai para o colégio eleitoral, ela não sofra nenhum tipo de influência na hora de votar, tá? Então ela, como se fosse de olhos fechados e ouvidos tapados, né? Para o colégio eleitoral, chega lá, ela vota, e na Alemanha vota-se ainda, né? Por escrito, né? Por a mão, certo? Então, ela que não sofra nenhum tipo de influência na hora de votar. Tá bom? Eu levei um pouco mais de tempo, né, para explicar na verdade, uma questão não tão difícil, né, mas eu fiz questão aqui de é, explicar um pouco mais o vocabulário, né, mostrar um pouco a diferença entre Brasil e Alemanha, né, na questão da votação, né, que é um ponto diferente mesmo, né? Eles não têm aqui o título de eleitor, né? Isso não tem, esse documento não tem. Aliás, eu acho que o Brasil, né? Nós brasileiros somos é, talvez um dos únicos que tem, de fato, esse documento. Não sei, não tenho certeza, né? Mas pelo que eu já tive, né, aluno, já dei esse curso de cidadania para muitos grupos, né, heterogêneos de países de todo mundo, né? E não me lembro assim de ter um relato de alguém dizendo, ó, no nosso país também tem as eleições são, né, participar das eleições é um ato obrigatório, né, ou senão você é penalizado, tem um documento, né? Não me recordo de algum relato assim, tá? Bom, gente, terminamos então com a questão de número 5. Espero que vocês tenham aprendido, gostado, né? Peço novamente, se inscrevam aqui no canal, né? Ativem o sininho, as notificações para receber todas as questões, né? Não perder nenhuma. Comentem aqui também, né? E, como sempre, né? Vamos clicar aqui no Nächste Aufgabe e vamos para a questão de número 6 na nossa próxima aula. Um abraço. Tschüss.